Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa série de vídeos que eu venho fazendo é para dividir com você que está me assistindo esse estudo, para compartilhar. De repente você quer muito estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas fala, poxa, é tão chato estudar sozinho, é tão difícil, tem coisa que eu acabo não entendendo, passo para frente, o senhor me desestimula. Então eu convido você, junte-se a nós nesse estudo. Se você tiver alguma dúvida, deixe no seu comentário, se eu conseguir, eu tento esclarecer. Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, entre na playlist O Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os vídeos estão por ordem numérica, do primeiro até agora esse vídeo atual. Eu estou iniciando desde a introdução, né, e eles vão estar sempre numerados para que você consiga acompanhar na lógica, na sequência. E agora, hoje, a proposta é nós iniciarmos o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Nós vamos encontrar na introdução, né? Logo para frente nós já vimos alguns itens e agora nós estamos vendo o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Aí você vai falar, mas Liliane, por que eu preciso estudar Sócrates e Platão para entender Espiritismo? Em primeiro lugar, você não precisa estudar. Aqui nós vamos ver uma pincelada, né? Um início, uma introdução ao pensamento de Sócrates, que viveu no ano de 470 a.C. e Platão, 428 a.C. Mais ou menos, né? Há 2.500 anos. Poxa, mas por que eu preciso entender alguma coisa de Sócrates e Platão se eu pretendo estudar o Espiritismo? Não precisa. A ideia de Kardec, quando ele elaborou esse resumo da doutrina de Sócrates e Platão, foi para que ele compartilhasse conosco uma coisa muito interessante, que é essa ideia da sobrevivência da alma depois da morte do corpo físico. Ela não é novidade. Então vamos voltar um pouquinho. Allan Kardec é um apelido que Hippolyte Léon Denisard River escolheu para assinar os livros básicos da doutrina espírita. Por que ele fez essa opção? Porque ele já era um professor muito conceituado, tinha um nome na época como professor e ele não queria misturar uma coisa com a outra. Então ele falou assim, Hippolyte Léon Denisard River, professor, pedagogo, é um. Allan Kardec, que ele recebeu a informação de que esse foi o nome dele numa vida anterior, onde ele era um sacerdote druida. Agora ele coletou as informações dadas pelos espíritos e deu os princípios da doutrina espírita. Por isso que ele é chamado de codificador do espiritismo. Ele não inventou o espiritismo, ele não inventou a comunicação entre os chamados mortos e os vivos. Ele apenas coletou informações e organizou, codificou, né? Estabeleceu as bases. Como ele era um professor, ele conseguiu colocar de maneira lógica, num crescendo, num contínuo, as informações para que nós entendêssemos como é esse mundo que a gente fala que é o mundo de lá, mas é o mundo daqui, muito próximo a nós. Então, vamos entender um pouquinho de Sócrates e Platão. Esse resumo foi extraído da obra Diálogos de Platão, Diálogos de Sócrates com seus discípulos na prisão e Sócrates a seus juízes. Kardec faz um apanhado para nós. Ele começa assim: o homem é uma alma encarnada. Então, essa informação que hoje em dia ainda causa espanto, muitos acham que o espiritismo é inovador quando ele traz isso, já era falado por Sócrates e Platão. Antes da sua encarnação, ela existia junto
aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se deles ao encarnar e, lembrando-se de seu passado, fica mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Isso é o que Sócrates e Platão dizem, o comentário de Kardec. Não podemos exprimir mais claramente a diferença e a independência dos dois princípios, o inteligente, a alma, e o material, o corpo. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual deseja voltar, da sobrevivência ao corpo, da saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então é muito simples, existem dois princípios. O princípio de inteligência, que é o espírito, e o princípio material, que é o nosso corpo. Nós já existimos antes de encarnarmos e vamos continuar a existir depois da morte do nosso corpo físico. É o espiritismo que diz? É também, mas Sócrates e Platão também têm essa ideia. Ele traz um outro comentário aqui. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para apreciar qualquer assunto. Sente vertigens como se estivesse ébria, pois se une a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Em vez disso, quando ela contempla sua própria essência, volta-se para o que é puro, eterno, imortal e, sendo dessa mesma natureza, aí permanece ligada pelo maior tempo que puder. É aí que suas perturbações então findam, pois ela está unida ao que é imutável, e a este estado da alma é o que se chama de sabedoria. Trocando em miúdos, quando eu estou encarnada, eu sofro a influência de um corpo físico. Esse corpo tem frio, tem fome, tem sono, ele requisita, ele dá uma trabalheira danada. E eu preciso satisfazer essas necessidades. Não tem como, senão ele não vai ser um veículo adequado à expressão minha, espírito imortal. Quando eu estou no plano espiritual, no mundo espiritual, isso tudo não existe. Então eu tenho uma visão mais clara da realidade e também tenho acesso aos meus arquivos internos com relação às minhas encarnações anteriores. Sócrates e Platão falaram isso há 2.500 anos. Kardec faz o seguinte comentário. Assim, o homem que considera as coisas terra a terra, sob o ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é preciso vê-las do alto, ou seja, sob o ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. Eis o que ensina também o espiritismo. A mesma coisa. Sócrates e Platão trazem o seguinte: enquanto tivermos nosso corpo e a alma estiver mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. Por quê? Porque o corpo é como se nós escutássemos alguém nos falar. A gente está dentro de uma piscina, embaixo d'água, mergulhando profundamente, e alguém nos diz alguma coisa fora d'água. Eu não vou entender. Eu vou ficar blu, 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 e eu não consigo. Por quê?
Porque o meio, que é a água, a pessoa fala, né, na parte de ar. O ar conduz o som. A hora que penetra na água, muda o meio condutor, distorce o som e eu não consigo entender. É a mesma coisa quando eu estou imersa, mergulhada no mundo material através da encarnação, meu corpo de carne, eu tenho dificuldade de entender o que acontece no plano espiritual. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, nos enche de desejos, vontades, temores, 1000 quimeras e 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível ser sábio em algum momento. Mas, se não for possível conhecer com pureza coisa alguma, enquanto a alma estiver unida ao corpo, conclui-se de duas coisas uma: ou que nunca se conhecerá a verdade, ou que só a conheceremos depois da morte. Livres da loucura do corpo, conversaremos então, é de se esperar, com homens igualmente livres e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer e a morte não lhes parece de nenhum modo temível. Gente, isso aqui é espiritismo assim. Toda a doutrina espírita fala a respeito disso. E quem está dizendo são dois dos maiores filósofos da antiguidade, Sócrates e Platão. Comentário de Kardec. Temos aqui o princípio das aptidões, dos dons da alma, obscurecidos pelas sensações do corpo físico e da expansão dessas faculdades após a morte. Mas trata-se apenas de almas evoluídas já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. O item 4 diz o seguinte: a alma impura, nesse estado, encontra-se atordoada e é arrastada novamente para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Ele está dizendo que os espíritos, quando desencarnam e não sendo muito evoluídos, eles entram em desespero, eles querem coisas que eles já estão acostumados, eles não querem esse mundo imaterial. Podemos dizer, portanto, que ela permanece ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais foram vistos, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente depuradas e que ainda mantêm algo da forma material, o que faz com que nós possamos percebê-las. Nada mais claro para o espiritismo do que espíritos ainda muito apegados à matéria, eles são vistos em locais como se estivessem vivos. Vivos eles estão, mas como se estivessem ainda utilizando o corpo de carne. Não são as almas dos bons, mas sim as dos maus, que são forçadas a vagar errantes nesses lugares onde sofrem as penas de sua vida passada e onde continuam a vagar até que os desejos inerentes à forma material que as atraem as conduzam a um outro corpo, a reencarnação. Elas então retornam, sem dúvida, nos mesmos costumes que durante a vida anterior eram objeto de suas predileções. São espíritos apegados ainda à matéria. Kardec comenta o seguinte: não é apenas o princípio da reencarnação que está aqui
claramente expresso, mas também o do estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria, descrito como o Espiritismo o mostra nas evocações. Diz mais que a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, mas que as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos trará, ao renascer, menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas que não possuía em sua existência anterior e que, assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Então a gente vai tomando contato com essas ideias de pessoas tidas como sábias, e de fato eram os grandes filósofos Sócrates e Platão, e que eles traziam essa ideia em ainda germinação, não tão claramente como o Espiritismo traz, mas nada disso é novidade. Não percam o próximo vídeo, onde nós continuamos a ter um olhar sobre a obra de Sócrates e Platão, como essa doutrina de Sócrates e Platão, como esses ensinamentos, tem a ver com a doutrina espírita. Até o próximo vídeo. Obrigada.